Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Tira Dúvida do projeto Conquistar, aqui do Centro de Mídias do Estado do Amazonas. Eu sou o professor René Moreira e estou com vocês aqui com o componente curricular de língua espanhola. Desde já, peço a atenção de todos e vamos à nossa aula. Aula de número 1 de língua espanhola. Com ustedes, el aquí y el ahora. E o objeto de conhecimento, presente de indicativo. Vamos tirar essa dúvida, então? ¿Se puede usar el presente de indicativo sin ningún pronombre? Isso é uma dúvida. E aí, daqui a pouco, nós nos veremos. E vamos a pensar por saber que é um verbo, ou el verbo. Verbo é classe de palavra com a que indica uma ação, um estado ou um processo que tem lugar em la oração. Isso é um verbo. Os verbos são classificados em regulares e irregulares. As duas classificações de qualquer verbo em língua espanhola. Verbos regulares y verbos irregulares. Los regulares tienen raíces inalterables, o sea, a raiz dos verbos regulares não muda de maneira nenhuma. Em todos os pronombres personales, tempo e modo, não há mudança, ok? Nem nos pronomes pessoais, nem qualquer tempo ou modo. A raiz sempre é a mesma. Al passo que, aí aqui muda, né? A realidade muda aqui, vejam. Al passo que os verbos irregulares sofrem algum tipo de alteração em uma dessas classificações. Ou seja, o verbo irregular, ele pode ter mudança na raiz, quer seja nos pronomes pessoais, em algum tempo verbal ou modo. Ok? Ficou claro? Se descubre la raíz de un verbo con la omisión de la terminación. Y lo que resta seguramente es la raíz. Professor, que omissão é essa? Que terminação verbal é essa? Todos os verbos na língua espanhola têm AR, ER e IR. Quase igual ao português, né? Quase, né? Mas todos os verbos na língua espanhola vão terminar nessas três terminações aí. Vamos ver aqui o verbo hablar e o verbo receber. Os dois iniciais, que é o verbo falar e o verbo receber na língua portuguesa, são verbos regulares. Aqui nós temos a terminação verbal, AR e R. Se nós omitirmos essas terminações, o que é que vai sobrar aqui, professor? A raiz verbal. H-A-B-L, R-E-C-I-B, certo? Então, aqui a raiz do verbo hablar, hablo, do verbo receber, recebe. Então, essas raízes, elas estarão presentes em todos os pronomes, em todos os tempos, em todos os modos da conjugação desses verbos, ok? E tantos outros regulares. Mas agora, nós temos o verbo hacer e o verbo venir. Estes são verbos irregulares, né? Qual que é a raiz do verbo hacer? A raiz do verbo hacer, vamos retirar aqui a terminação, é R. As, essa é a raiz. Do verbo venir,
Tirando aqui a terminação, vai sobrar ben. Lembrando que na língua espanhola, a letra V tem um som de B de bola, ok? Em alguns momentos, nós vamos ver que o as e o ben, ele vai ter mudança. Veja a primeira pessoa do presente, do verbo ser. Yo hago, hago. Tem uma letra G aí, já causou confusão. E o C não apareceu? O verbo venir, tu vienes, vienes. Tem uma letra aí que aparece depois do V. Então, teve alteração? Teve. É irregular. Ok, pessoal? Adelante. Vamos começar aqui trabalhando, descobrindo os verbos regulares. Verbos regulares em presente de indicativo. Lembrando sempre que nós estamos vendo aqui somente o presente do indicativo. Esse tempo verbal que é bem básico aqui na nossa vida. Aqui nós temos pronombres personales. Aqui são os pronomes pessoais no singular, yo, tu, él, ella e usted. E aqui nós temos pronombres personales em plural, ou seja, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes, se referem a duas ou mais pessoas, enquanto que os três de cima se referem a uma pessoa só, ok? Vamos observar bem como vai ficar a flexão verbal, a conjugação desses três verbos. Observem que eu circulei aqui, são verbos o quê? Regulares. Aqueles em que a raiz não será alterada em hipótese alguma. São os mais fáceis, claro, né? O verbo hablar, que é o verbo falar na língua portuguesa, no português é eu falo, tu falas, não é isso? Na língua espanhola, yo, vejam como fica, yo hablo, tu hablas, él habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos hablan. Cada desinência dessa, terminaçãozinha dessa, representa um pronome pessoal aqui do verbo, ok? Nenhuma se repete. Perceberam? O verbo correr, que é o verbo correr na língua portuguesa. Yo corro, tu corres, él corre, corremos, correis, correm, eles correm, ok? Cada desinência também não se repete, é diferente para cada pronome pessoal. E, por fim, nós temos o verbo vivir, que é o verbo viver ou morar. Yo vivo, tu vives, él vive. Nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Também não se repetem. Adelante. Vamos ver alguns exemplos, como os verbos regulares se comportam. Los alumnos comparten entre sí los temas discutidos. Ellos comparten. Observem bem. Estudio sin parar con el fin de aprobar el ENEM. ¿Quién estudia? Yo. Olha a desinência O aqui. Yo estudio. Juan, ¿comprendes estas explicações? Eu estou perguntando ao Juan se ele compreende. Então, se eu estou falando com ele, diretamente com ele, né, eu estou assumindo a primeira pessoa, yo, e o Juan passa a ser a segunda pessoa do singular, tu. Olha a terminaçãozinha, já me indica que é tu. Juan, tu compreendes estas explicações? Fíjate, agora preste atenção, fíjate, preste atenção. E lo interessante es descubrir que en español, así como en portugués, los verbos en presente de indicativo dispensan los pronombres personales. Mira, dispensan, não há necessidade. Justo por poseer desinências distintas que los diferencian en cuanto al pronombre. As desinências, elas são diferentes, distintas, né? E isso faz com que eu, quando falar, quando emitir, quando eu conjugar algum verbo regular, eu já sei a que pronome pessoal eu estou me referindo. Então, não há necessidade, respondendo aquela dúvida no início da aula, né? Não há necessidade de que haja os pronomes pessoais para a conjugação verbal na língua espanhola. Vamos lá, adiante? Verbos irregulares em presente de indicativo. Vamos aqui comigo, o verbo dar, o verbo hacer e o verbo salir. A irregularidade deles, ou seja, a alteração na raiz, só vai se dar num pronome pessoal. Qual, professor? O yo. Veja, aqui comigo, en estes casos, solamente há irregularidade em la primeira persona del singular. Yo. Então, o verbo dar, vejam, deveria terminar em O, mas não termina em O. Yo doy. Além do O, vai a letra Y, que no espanhol chama-se J. As demais todas estão corretas. Yo do, tu das, ele dá, nós outros damos,
vosotros dais, eles dan, ok? Todas as demais seguiram o ritmo normal da raiz. O verbo hacer, yo hago. Olha aqui. Terminou em O? Sim, mas teve o acréscimo. Aliás, a mudança do C em G. Então, é irregular mesmo. As demais pessoas, não. O as está em todas, a raiz, né? Haces, hace, hacemos, haceis, hacen. Para o verbo salir, que é o verbo sair na língua portuguesa, yo sal. O sal continua, mas antes ou melhor, pertencendo à raiz, teve a alteração da letra G. Então, é irregular. Yo salgo. Tu sales, sales, salimos, salis, salen. O demais não está ok. Há outros verbos que seguem esse ritmo? Sim. O verbo traer, traigo, saber, yo sé. O verbo poner, yo pongo. O verbo correr, yo corro. O verbo oír, yo oigo. Oferecer, yo ofrezco. Traduzir, yo traduzco. E tantos outros. Em todos esses verbos, há uma mudança na primeira pessoa, yo. Ok? Verbos irregulares em presente de indicativo. A mudança do E para IE e do O para UE. Ok? Vamos ver aqui essa mudança. O verbo pensar, vejam como fica. Yo pienso. Depois do P é acrescentado a letra I, a vogal I, né? Yo pienso. São verbos irregulares com uma mudança vocálica. Câmbio quer dizer mudança. Yo pienso, tu piensas, ele piensa. Nosotros pensamos, e aqui não tem alteração. Vosotros pensais também não tem, e eles pensam. Se vocês observarem, as desinências continuam a mesma dos verbos regulares, não tem problema. Mas aqui nós temos uma mudança vocálica onde? Na raiz. Somente em dois pronomes pessoais não houve essa mudança. Quase a maioria dos verbos na língua espanhola não tem essa mudança no nosotros e vosotros. E o verbo volver, professor? Yo vuelvo, o O vai se transformar em UE. Quando o verbo pensar foi o acréscimo do I aqui, né? O verbo volver, o O se transforma em UE, como está bem explicado aqui, não é isso? É o verbo voltar no português. Yo vuelvo, tu vuelves, vuelve. Volvemos, volvéis, vuelven. Ok? Outros verbos seguem esse exemplo, o verbo começar, querer, dormir, almoçar, etc. Os verbos tener, decir e venir, eles vão ter mais de uma mudança, ok? Mais de uma mudança, né? A primeira mudança, que é o yo, sempre vai ser assim, yo tengo, o acréscimo do G. Tu tienes, ele tiene, nosotros tenemos, tenéis, e não tem mudança, e eles tienen, que foi o acréscimo do I depois do T na raiz, né? Para o verbo decir, yo digo. Tu dices, ele disse. Decimos, decis, dicen. A mudança, veja, o S transformou em I aqui, não é isso? E o verbo venir, yo vengo. V-A-N-G-O, o acréscimo do G. Tu vienes, ele viene, venimos, venis, vienen. Ok? E aí nós temos mais de uma mudança, né? Seguem esses exemplos o verbo obtener, sostener, bendecir, maldecir, intervenir, porvenir e tantos outros. O verbo, para finalizar, vamos ver aqui o verbo estar, ser e ir. O verbo estar, veja a irregularidade dele. São verbos bem usuais e vejam como está a irregularidade do verbo estar. Yo estoy, o acréscimo do Y. Tu estás, ele está, nosotros estamos, vosotros estáis, eles estão. E aqui é o acréscimo do acento, porque a última sílaba do verbo, diferente dos outros, ela é tônica. O verbo ser, yo soy, tu eres. Uma mudança drástica, né? Aqui, eres. Já começa, o S desaparece total. Ele es, nosotros somos, vosotros sois, e eles son. É um verbo bem básico da língua espanhola e bem regular. E, por fim, o verbo ir. Yo voy, tu vas, ele va, nosotros vamos, vais e van. De onde veio ver? Ninguém sabe. É um verbo irregular. Ok, pessoal? Então é isso. E agora nós vamos para a nossa checklist.
este aqui é o nosso checklist. Vejam. Verbo regular e irregular. Raiz verbal mais desinências. Presente de indicativo. E, por fim, exemplos frasales. Pessoal, verbo regular e irregular foi o que nós vimos. Trabalhando aqui esses verbos, começando pelos regulares, para não gerar dor de cabeça em ninguém, não é isso? E depois os irregulares. A conjugação se deu dessa forma. Um dos verbos regulares que nós trabalhamos aqui foi o verbo hablar, é isso? Irregular, o verbo venir, por exemplo, que é o verbo vir. E aí, nós, para entendermos o que é mesmo o verbo regular e verbo irregular, nós tivemos que ir para onde mesmo? Para descobrir a raiz verbal. E a raiz verbal é justamente aquela parte do verbo em que nós omitimos a terminação. Depois da raiz verbal, nas suas flexões, nós temos o quê? As desinências. E aí descobrimos que no presente do indicativo, as desinências todas são diferentes. Nenhuma se repete, nem para os verbos da primeira, segunda, nem terceira conjugação. Cada desinência é única. Isso favorece a entender que os verbos podem ser utilizados, conjugados e usados só sem os pronomes pessoais, sujeito. Lembram disso, né? Que era a dúvida do início da nossa aula. E o tempo verbal que nós utilizamos aqui foi o presente do indicativo. Né? Nada de passado, nada de futuro, nós nos prendemos somente ao presente do indicativo, ou seja, o tempo que acontece aqui e agora. Esse é o nome da aula, né? E, por fim, tivemos alguns exemplos frasais. Nas frases com o verbo compartir, por exemplo, né? Los alumnos comparten, o verbo compreender, tu comprendes bien, tales explicaciones, e assim por diante. Vamos agora à nossa dica. Eu trouxe umas anotações para vocês. São 2 anotações. Vamos lá? Olha aí quem está entrando. E já vem com o caderninho pronto ali, caneta na mão. É isso aí que eu espero de cada um dos alunos. Anotem aí, por favor. Nós temos a primeira anotação. Vejam, aqui está a primeira anotação. Observe, vamos ler comigo? El presente indicativo en español y portugués se parecen mucho, tanto en la conjugación y desinências, como en el sentido de uso. E aí, vocês creem que é isso mesmo? Com a explicação da aula, perceberam? Essa é uma anotação importante, que na língua portuguesa e na língua espanhola se parecem demais o presente do indicativo, né? Tanto na conjugação, e aí nós temos que entender e conhecer cada vez mais outros verbos, né? E as desinências também, ou seja, essas terminações, elas se parecem muito. Quando eu trabalhei o verbo hablar, eu hablo, tu hablas. No português, eu falo, tu falas. As desinências não são as mesmas? E aí, para com todos os verbos, quase as mesmas desinências, pessoal. E o sentido de uso também, porque o presente do indicativo é utilizado quando? Para a ação que está acontecendo aqui e agora, né? Quase a sua maioria, o sentido é esse, né? De algo que é aqui e agora. Por isso que o nome da aula é esse, né? Ele aqui e ele agora. Isso é o presente do indicativo. E essas anotações são necessárias porque cada aluno tem suas curiosidades, tem suas dúvidas. Eu fui aluno e mesmo sendo professor, sou aprendiz, né, do mundo, principalmente de uma língua. E aí é necessário, como nossa aluna aqui, é necessário essas anotações. Tem que ser anotado, nós temos que anotar, porque ninguém nasce sabendo. As dúvidas existem e elas exigem anotações. Lá na frente vamos precisar estar ali, anotada, seja no tablet ou seja no caderno, como o caso dela. Mas nós temos uma segunda anotação, certo? Eu trouxe 2 para vocês. Essa aqui, né? Casi 100% de los verbos irregulares no cambian sus raíces. Em primeira e segunda personas del plural, nosotros e vosotros. Lembram que eu fiz a divisão dos pronomes pessoais? Os 3 primeiros pertencem aos pronomes pessoais no singular, porque se refere a uma pessoa somente. Eu, tu, ele. Ele ou usted.
E os 3 últimos, né? Nosotros, vosotros, ellos, ellas e ustedes, pertencem ao plural. No mínimo 2 pessoas. E aí, até não sei quantas, né? Então, nesse do plural, nessas pessoas, nesses pronomes que pertencem ao coletivo, ao plural, melhor dizendo, 2 deles, que é nosotros e vosotros, não tem mudança na raiz verbal, ok? Quer dizer, a raiz continua inalterável, como se fosse um verbo regular. Professor, mas isso serve para todos os verbos irregulares? Não. Veja o que eu disse aqui. Casi 100% de los verbos irregulares. Ou seja, em alguns momentos, nós vamos descobrir que alguns verbos irregulares, têm mudanças sim em nosotros e vosotros. Mas, na sua maioria, pessoal, na sua maioria, a raiz do infinitivo verbal, do nome do verbo, permanece a mesma nesses 2 pronomes pessoais, nosotros e vosotros. E é isso que eu queria que vocês fizessem, tal como nossa aluna aqui, né? Que vocês fizessem essas anotações. Vamos agora para o nosso encerramento? E aí, pessoal, podemos dizer que o Tira Dúvida foi muito chévere. Muito chévere significa muito legal. E agora eu peço a todos vocês que, por favor, sigam-nos nas redes sociais. Semean, @Centro de Mídias, _AM e hashtag Projeto Conquistar Seducan. Hasta la vista!